Oi, galerinha! Tudo bem? Hoje vamos para a nossa aula de História. Sou a professora Denise e vamos todos hoje iniciar o volume 4 do nosso livro didático, lá no capítulo 7. Nesta aula, faremos da página 3 à página 4. No capítulo 7, nós conversaremos sobre a herança dos nossos imigrantes. Então, nós estudaremos diversos grupos de imigrantes que vieram para o Brasil. Foram morar nas cidades ou se deslocaram para o interior do país, habitando pequenas vilas. Nós vamos identificar também as influências desses grupos nos municípios que passaram a habitar e quais trabalhos eles realizavam por lá. Vamos lá? Vamos conhecer quais grupos de pessoas contribuíram e ainda contribuem, para a formação das áreas rurais e urbanas dos municípios? Então, leia esta reprodução de uma pintura do artista Lazar Segal. Observe bem todos os detalhes. Lazar Segal foi um importante pintor lituano que se mudou para o Brasil em 1912 para se encontrar com seus irmãos. Observe o que ele retratou nesta imagem. Número 1. Qual é o título desta obra de Lazar Segal? Observe lá na imagem no seu livro didático e responda. Número 2. Identifique uma mulher, uma criança e 3 homens representados nesta imagem. Número 3. Você conhece o significado da palavra emigrante? E número 4, qual é a diferença entre imigrante e emigrante? Você já sabe qual é essa diferença? Então, lá na número 1, qual é o título desta obra de Lazar Segal? O que você respondeu? Isso! É isso aí! Número 2. Identifique uma mulher, uma criança e 3 homens representados nesta imagem. O que você escreveu? Do lado esquerdo foram representados 2 homens, no centro uma mulher ao lado dela, uma criança e, por fim, ao lado da criança, um senhor idoso. Muito bem! Você conhece o significado da palavra emigrante? Emigrante é o indivíduo que deixa um país para se estabelecer em outro país. Então, qual é a diferença de imigrante e emigrante? Imigrante é o indivíduo que entra em um país estrangeiro, que não é o dele. E emigrante com E é aquele que sai do seu país de origem em direção a outro lugar. Ok? Herança imigrante, experiência nas áreas rurais. Diversas etnias e culturas, nós já aprendemos, contribuíram para a formação de municípios, entre elas as etnias indígenas e africanas, que nós já estudamos bastante. A partir de agora, nós vamos estudar outras culturas de imigrantes, que também contribuíram para a construção da história brasileira. Então, como já conversamos ali, imigrante é a palavra usada para identificar pessoas que deixam o país de origem para morar em outro país. Então, quando você sai do seu país, você é um imigrante, apenas para morar. Não quer dizer quando você vai só passear.
Quando você vai morar, tentar a vida num outro lugar, em busca de melhores condições de vida, você é um imigrante. Então, essas pessoas são imigrantes em seus locais de moradia. No passado, muitos grupos de imigrantes vieram para o Brasil. Cada um deles tinha um modo próprio de viver, pois eram de culturas diferentes, né? Então, alguns desses imigrantes formaram colônias, por isso eram chamados de colonos. Os colonos. Então, colônias locais onde grupos de imigrantes se estabeleceram. Por isso são chamadas de colônias. Observe esta imagem, olha lá. É um passaporte de uma família italiana, lá no ano de 1923. Esta imagem é de um passaporte, né, de uma família italiana. E antigamente, quando chegavam ao Brasil, muitos imigrantes apresentavam um documento com o nome, a idade e o parentesco de toda a família. Geralmente também havia uma fotografia de todo o grupo. Então observem lá como era o passaporte, né, naquela época. O Brasil recebeu um grande número de imigrantes, entre eles italianos, portugueses e também japoneses. Conforme já foi mencionado, vários desses imigrantes, quando aqui chegaram, formaram vilas ou colônias e eram chamadas de colônias de imigrantes. Nesses locais, construíram suas casas, trabalharam e interagiram com outros colonos também. Quando chegaram ao Brasil, os grupos de imigrantes portugueses, os espanhóis, os italianos, os alemães, os sírios, os japoneses e muitos outros, né, se dedicaram a atividades que muitas vezes transformaram algumas características dos municípios onde foram morar, né? Eles foram transformando através da sua cultura também. As famílias imigrantes que conheciam as práticas de agricultura e de criação de animais formaram colônias nas áreas rurais. Esse é o caso, né, dos italianos, dos alemães, dos poloneses e holandeses. E eles criaram colônias nos estados de São Paulo, do Paraná e também de Santa Catarina. Observe esta imagem. O município de Carambeí, lá no Paraná, por exemplo, originou-se de uma colônia fundada por imigrantes holandeses. Nesta foto, podemos observar algumas características das residências holandesas, né? Observe lá como era a construção destas casas. Os imigrantes holandeses de Carambeí se especializaram na produção de derivados do leite, como queijos, manteigas, natas e doces tradicionais também. Esse tipo de produção incentivou a população local a investir na criação de gado para obter o leite. Então, eles começaram a criar, né, um gado para produzir o leite e também os derivados do leite. As comunidades formadas por imigrantes japoneses também contribuíram para a formação de alguns municípios brasileiros. Observe lá na imagem, ó. Os primeiros imigrantes japoneses chegaram ao Brasil há mais de 100 anos. Muitos deles foram para São Paulo, né? E também o interior do Paraná. Eles foram para lá para trabalhar nas lavouras de café. E com o passar do tempo, muitas comunidades e cidades desses estados foram influenciadas pela organização e elementos culturais que os japoneses trouxeram.
E exemplos disso são o município de Londrina, no estado do Paraná, e o município de Mogi das Cruzes, no estado de São Paulo, né, onde existe bastante ainda da cultura japonesa. Então, aqui nós temos uma família, né, de Anze Morizo e está representando uma família de imigrantes japoneses. Agora, vamos pensar. Vamos conhecer os grupos de imigrantes que fazem parte da história da região onde você vive? Pesquise aí quais são os grupos de imigrantes que moram na área rural do município onde você vive. Faça uma pesquisa e responda. Quais são? De onde eles vieram? Letra B. Que atividades são exercidas por esses imigrantes? Será que eles ainda realizam as mesmas atividades do passado ou não? E C. Cite outro município em que essas atividades também são realizadas. Pesquise e escreva a sua resposta. Depois que você fizer esta pesquisa, compartilhe com sua família esses novos conhecimentos que você adquiriu sobre os imigrantes. Também tente descobrir de qual descendência você é, né? Quais eram os imigrantes da sua família, de onde eles vieram, ok? Então, nós já vimos, diante de todos os nossos estudos, que o Brasil foi colonizado por muitas outras pessoas, né? Pessoas que vieram de outros países em busca de novos trabalhos, riquezas. E agora nós vamos começar a estudar outros povos que vieram, né? Nós já aprendemos que foram os portugueses que estiveram no Brasil por primeiro, né? Os escravos que foram trazidos da África, o povo escravizado. E agora nós vamos ver outros povos que também contribuíram para a colonização do nosso país, a construção de novas cidades e vilas e tudo mais. Então, na aula passada, nós vimos que os imigrantes italianos, alemães, poloneses e holandeses, eles conheciam bastante as práticas de agricultura e de criação de animais. E, por isso, eles formaram colônias nas áreas rurais. Eles foram lá para o estado de São Paulo, do estado do Paraná e de Santa Catarina também. Lá eles formaram suas colônias, trabalhavam na agricultura, mexiam com os animais, né? Tiravam o seu sustento dali também. E assim eles foram progredindo e construindo as vilas, as cidades onde a gente mora hoje em dia. Os japoneses também contribuíram bastante para a formação de alguns municípios brasileiros. E eles também foram imigrantes, né? Que vieram lá naquela época, vieram lá do Japão e começaram a trabalhar aqui no Brasil. Mas os japoneses, eles foram para as lavouras de café. Eles trabalhavam mais na parte do café que ficava lá em São Paulo, no interior de São Paulo e também no interior do Paraná. Com o tempo, a cultura japonesa influenciou muitas comunidades e cidades, não é mesmo? Hoje em dia, a gente vê a cultura japonesa em muitos lugares, onde nós vamos, e tem algumas cidades que têm muito mais essa representação da cultura japonesa, como Londrina, que fica no estado do Paraná, e também Mogi das Cruzes, em São Paulo. Nesses lugares, eles conseguiram preservar bastante a cultura japonesa. Assim como fizeram os imigrantes, os holandeses, os alemães, os japoneses, eles se organizaram em colônias. As colônias eram locais onde grupos de imigrantes se estabeleceram, né? Eles vieram lá do país deles e eles ficaram agrupados, né, numa pequena comunidade que se chamava colônias. Assim, nessas colônias, eles ficavam próximos uns dos outros
e conseguiam preservar algumas características e hábitos culturais, né? Se eles estavam juntos, eles conseguiam preservar a culinária do país que eles estavam, né? Que eles moravam, a música, o jeito de se vestir, né? O próprio idioma que eles podiam falar, o idioma entre si. Eles podiam compartilhar também das histórias, das vivências, né? E assim eles formavam as colônias do país que eles vieram. E para abastecer as comunidades, né, estas colônias e essas cidades pequenas que se formavam, estas vilas, naquela época, alguns imigrantes abriram pontos de vendas, tá? Eles abriram vendinhas e essas vendas se chamavam armazéns e também empórios. Observe ali na imagem que eles tinham um posto para poder abastecer a cidade, né, com o que eles precisavam ali, aquela pequena cidade, com alimentos, com frutas, né, com bebidas e tudo mais. Nestes locais, eles comercializavam vários produtos, principalmente alimentos que eram fabricados nas áreas rurais, né? Então, o que era produzido ali por perto, eles já aproveitavam para vender neste armazém, que era uma espécie de um mercadinho, né? Que tinha de tudo ali, você encontrava bastante coisa em um mesmo lugar. Então, agora, sobre esse assunto, observe a imagem, né? Vamos ler esta imagem que mostra o interior do armazém de uma família japonesa. Observe lá na legenda, armazém de imigrante japonês em Paulópolis, lá em São Paulo. Esse comércio de secos e molhados, né, que era chamado assim, secos e molhados, era de um imigrante japonês. E esta foto foi tirada em Paulópolis. Está no Museu de Imigração do Estado de São Paulo, em São Paulo. Então, de acordo com a leitura da fotografia, responda a questão a seguir. Esses locais comercializavam alimentos e outros produtos provenientes das áreas rurais. Ou seja, os imigrantes produziam nas áreas rurais e vendiam algumas de suas mercadorias nos centros urbanos. Então, observe na imagem agora e tente encontrar aí no seu livro didático aonde que tem um objeto lá nesta figura que serve para pesar alimentos. Vamos ver se você descobre? Você sabe o que é utilizado para pesar alimentos, produtos? Será que você encontrou? Observe todos os detalhes e circule. Então, você encontrou aqui, ó, este objeto? Muito bem, este objeto se chama balança, né? A balança serve para a gente saber o quanto de produto nós estamos levando, né? O quanto de alimento nós estamos comprando e, consequentemente, o valor que nós teremos que pagar por aquele peso, né? Muito bem. E você, no município onde você vive, em que lugares é possível comprar produtos semelhantes aos mostrados na imagem? Será que aí na sua cidade, no seu bairro, né? Existem essas vendinhas ainda? Ou só existem aqueles mercados grandes que tem muita coisa? Pense se você consegue lembrar que tem algum armazém perto da sua casa, ou empório, aquelas pequenas vendas, e escreva na resposta da número 2, tá? Será que ainda é possível comprar produtos semelhantes aos mostrados na imagem? E
Na número 3, você vai dizer como se chamavam as comunidades formadas por grupos de imigrantes. Lembram que a gente estudou como é que se chamavam essas comunidades pequenas, onde eles ficavam juntos, compartilhavam a culinária, compartilhavam sua cultura, músicas, danças, idioma. Você conseguiu lembrar? Então, a número 2 é uma resposta pessoal, tá? Porque cada um vai escrever aí da sua cidade se ainda encontra produtos semelhantes aos mostrados na imagem. E a número 3, tente lembrar. Como se chamavam as comunidades formadas por grupos de imigrantes? Você lembrou? Se chamavam colônias. Muito bem, essas comunidades ficaram conhecidas como colônias. É isso aí. Por hoje nós vamos ficar por aqui e nós nos vemos na próxima aula de história para conversarmos mais sobre os imigrantes e saber quais contribuições eles trouxeram para nós. Ok? Que além das atividades de trabalho, os imigrantes tinham momentos de lazer, através das suas culturas que eles queriam preservar. E eles tinham uma festa muito importante que acontecia quando eles terminavam de fazer a colheita do ano. Eles trabalhavam na agricultura, plantavam o que eles tinham que plantar, e quando eles faziam a colheita, aquela grande colheita do ano, eles festejavam esse momento. Então, era uma ocasião em que alguns grupos organizavam festas para comemorar este grande acontecimento, depois de tanto trabalho. As festas de fim de colheitas são elementos da cultura de vários povos. Então, significa que não é só uma etnia ou outra. Muitos povos tinham esse costume. Além de comemorar o término desse ciclo de trabalho, os imigrantes italianos pretendiam promover a produção da uva da região e incentivar o comércio com outros municípios. Então, observe ali na imagem que este é um carro alegórico em homenagem aos 75 anos da colonização italiana no Brasil. Então, quando foi esta data, eles comemoraram, fizeram uma grande carreata ali, um carro alegórico em homenagem aos 75 anos da colonização italiana no Brasil. Este cortejo foi da Festa da Uva, lá em Caxias do Sul, em Rio Grande do Sul, tá? Então, observe lá como era feita este festejo, Agora, lá na seção Conectando com, nós sabemos que na atualidade, durante algumas festas regionais, os produtores rurais têm a oportunidade de apresentar os seus produtos, Tudo que eles produzem no campo, nessas festas eles levam para oferecer, para mostrar, para vender, tudo aquilo que eles produziram, eles trabalharam. Então, recorte as imagens desta página, localizada abaixo à direita, e use-as para completar a barraca da Festa da Uva. Então, observe lá, nós temos uma barraquinha, escrita Festa da Uva. E temos uma bancada com espaço para geleia de uva, para cachos de uva e para o suco de uva. Então, você deverá recortar as figuras que estão ali e colocá-las no local corretamente, Vamos fazer? Então, geleia de uva, olha lá, colocamos em cima da bancada, cachos de uva, isso, e também o suco de uva. Pronto, ficou pronta a nossa bancada da Festa da Uva. Muito bem!
Mexico.